Lembram disso aqui? Fórmulas de adição de arcos, né? Fórmulas para cálculo do seno, cosseno e tangente de uma adição de arcos. Cosseno de A mais B é o cosseno do primeiro, cosseno do segundo, seno do primeiro, seno do segundo. E o seno de A mais B é o seno do primeiro, cosseno do segundo, seno do segundo, cosseno do primeiro. Lembrando que no cosseno eu tenho troca de sinais, né? Cos, com, troca. Positivo lá dentro, negativo aqui fora. No seno, eu não tenho troca de sinais. O seno é sem troca. Positivo continua positivo. No caso da tangente de A mais B, lembra dessa aqui? Ó? Tem gente que ama? Tem. Tem gente que beija? Tem. Tem gente que ama? Tem gente que beija. Ok? Então, a partir dessas fórmulas, eu posso obter as fórmulas de arco duplo. E o que é um arco duplo? Um arco duplo, pessoal, nada mais é do que um arco cuja medida é o dobro de outra. Por exemplo, eu posso trabalhar com um arco com 60 graus como sendo um arco duplo. Afinal, 60 graus é o dobro de 30 graus. 15 graus é o dobro de 7,5 graus. Muito bem, como obter o seno de um arco duplo, o cosseno de um arco duplo e a tangente de um arco duplo? Importante observar que nós vamos representar o arco duplo da seguinte maneira. Deixa eu trocar aqui a cor. Ó, nós vamos representar o arco duplo da seguinte maneira. Ó. Seno de um arco duplo, seno de 2 vezes x. Então, eu represento a medida de um arco duplo por 2x, por 2a, por 2b, por 2α, tá? Então, seno de 2x é o seno de um arco duplo, cosseno de 2x é o cosseno de um arco duplo, a tangente de 2x é a tangente de um arco duplo. E nesse caso, como calcular o seno de 2x? Bom, basta observar, pessoal, que 2x nada mais é do que x mais x. Então, calcular o seno de 2x é calcular o seno de x mais x. Notem, vocês estão acompanhando? Notem que o seno de A mais B é seno do primeiro, cosseno do segundo, seno do segundo, cosseno do primeiro. Eu vou admitir que aqui eu tenho A mais B. Na verdade, eu estou calculando o seno de uma adição. É o seno de x mais x. E o seno de uma adição, como eu disse para vocês agora há pouco, ele pode ser obtido por, olha, seno do primeiro, cosseno do segundo, seno do segundo, cosseno do primeiro. E nesse caso, o primeiro e o segundo eles são iguais, tá bom? Deu para acompanhar? Fácil, né? E isso resume, ou melhor, resulta seno x, cosseno x. Olha só, seno x, cosseno x, mais seno x, cosseno x, dá um total de 2 seno x, cosseno x, tá? Para chegar nessa expressão, seno x, cosseno x, mais seno x, cosseno x, é só olhar para a formulinha aqui, ó, e imaginar que você está calculando o seno de x mais x. Então, o A vale x e o B vale x. O A vale x, o B vale x. O A vale x, o B vale x. Então, nós vamos ficar com seno x, cosseno x, mais seno x, cosseno x, que é justamente o que eu tenho aqui. Conclusão brilhante que chegamos. O seno, vou colocar aqui a cor. Conclusão brilhante. O seno de 2 vezes x é 2 seno x cosseno x. Então, acabamos de encontrar a fórmula que nos permite obter o seno de 2 vezes x. Tá bom? Tá aqui. Feito. Formulinha para cálculo do seno de um arco duplo. No caso do cosseno, cosseno de 2x. Mais uma vez, é importante observar que 2x é o mesmo que x mais x. Então, o cosseno de 2x ou cosseno de x mais x, cosseno de uma adição de arcos, eu obtenho usando essa formulinha. Ó. Basta que eu admita que o A vale x e que o B também vale x. Certo ou errado? Cosseno de x mais x. Olha, cosseno de x mais x, tá? Cosseno de x mais x. Então, no lugar do A aparece x, no lugar do B também. Então, no lugar do A aparece x, no lugar do B também. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Cosseno x vezes cosseno x, seno x vezes seno x. Então, vamos lá. O desenvolvimento seria... Opa! O desenvolvimento, então, seria... Pronto. Cosseno x, menos, né? Seno x,
Porque, na verdade, cosseno de A mais B é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, seno do primeiro, seno do segundo. E aqui o primeiro vale x e o segundo também. Então, cosseno do primeiro, cosseno do segundo, seno do primeiro, seno do segundo. Observem que cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno quadrado de x. E seno de x vezes seno de x é seno quadrado de x, tá? Opa, aqui é um x, né? Seno quadrado de x. Conclusão brilhante. O cosseno de 2 vezes x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Na verdade, pessoal, o cosseno de 2x eu posso escrever de outras duas maneiras. E para isso vai bastar lembrar de que, acompanha aqui do lado esquerdo, tá? Sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo x é sempre 1, não é verdade? Nós sabemos disso. Então, eu posso dizer que, por exemplo, o seno ao quadrado de x é o número 1 menos cosseno ao quadrado de x. Assim, toda vez que eu encontrar seno ao quadrado de x, vou poder colocar no lugar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, nesta expressãozinha, no lugar do seno ao quadrado de x, eu vou escrever 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, vamos lá. Nós vamos ficar com cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado, tá? Menos o seno ao quadrado. Só que no lugar desse seno ao quadrado, entre parênteses, eu vou escrever 1 menos cosseno ao quadrado. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Assim, o cosseno de 2x é igual a... Olha, eu vou aplicar a distributiva aqui. Menos 1 vezes menos cosseno ao quadrado dá mais cosseno ao quadrado. Ou mais cosseno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado de x. Opa, esse é um x. 2 cosseno ao quadrado de x. Estão acompanhando? E menos 1 vezes menos, perdão, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 é uma outra maneira, né, de escrever o cosseno de 2x. 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Essa aqui, pessoal, é em função do cosseno. Na primeira, eu tenho o cosseno de 2x em função do cosseno e do seno. E nesse caso, eu tenho o cosseno de 2x em função apenas do cosseno. Mas eu ainda posso escrever o cosseno de 2x de uma outra maneira. Estou te falando, eu vou te mostrar aqui, ó. Presta atenção. Nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, eu posso dizer que o cosseno ao quadrado de x é o número 1 menos seno ao quadrado de x. Então, o cosseno ao quadrado de x é o número 1 menos seno ao quadrado de x. Então, eu venho até aqui, ó, cosseno de 2x, tá? No lugar desse cosseno ao quadrado de x, eu vou escrever um menos seno ao quadrado de x, afinal, eles são iguais, tá? Então, no lugar desse cosseno ao quadrado, eu vou escrever 1 menos seno ao quadrado de x. Vai ficar assim, ó. 1 menos seno ao quadrado de x. Portanto, no lugar desse cosseno ao quadrado, eu coloquei 1 menos seno ao quadrado de x. E agora eu vou repetir o menos seno ao quadrado. Menos seno ao quadrado de x. Enfim, o cosseno de 2x pode ser escrito como sendo 1 menos 2 seno quadrado de x. Pronto. Então, como eu havia dito anteriormente, eu posso escrever o cosseno de 2x de 3 maneiras diferentes, tá? Eu posso escrever o cosseno de 2x de 3 maneiras diferentes. Aqui tem uma maneira em função de cosseno e de seno, aqui tem outra em função apenas do cosseno, e aqui tem mais uma em função apenas do seno, tá? E agora eu vou procurar tangente de 2x. Estou aqui no canto inferior esquerdo. Tangente de 2x. Lembrando que a tangente de 2x é a tangente de x mais x. X mais x. Tá? Ó, x mais x. Está olhando lá?
Eu disse x mais x. Então, no lugar do A aparece x, tá vendo? E no lugar do B aparece x também. Então, o que vai acontecer? Vamos lá? Todo mundo olhando aqui, ó. Ó, tangente de x mais tangente de x vai ficar 2 tangente de x. Então, a tangente de 2x, na parte de cima, 2 tangente de x. E na parte de baixo, vai ficar o número 1 menos tangente de x vezes tangente de x. Ou seja, é o número 1 menos tangente ao quadrado de x. Prontinho. Essa é a fórmula para cálculo da tangente de 2x, tangente de um arco duplo. Tá bom, pessoal? Estas são as fórmulas de arco duplo. O seno de 2A, notem que eu usei o x, mas aqui eu tenho A, a letra é irrelevante. O seno de 2A, 2 seno A, cosseno A. O seno de 2 vezes x, 2 seno x, cosseno x, tá? O cosseno de 2A, cosseno quadrado de A menos seno ao quadrado de A, ou 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, ou 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Se você estiver trabalhando com a letra x, então nós teríamos cosseno de 2x, cosseno quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, ou cosseno de 2x, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, ou cosseno de 2x igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E a tangente de 2A, 2 tangente de A, sobre 1 menos tangente quadrado de A. Ou tangente de 2x, 2 tangente de x, sobre 1 menos tangente ao quadrado de x, tá bom? Então vamos nos divertir resolvendo os exercícios da aula. Sabendo que o seno de x é 1/3, calcule o cosseno de 2x. Notem que estas são as fórmulas para cálculo do arco duplo, né? Cosseno de 2x. O cosseno de 2x pode ser escrito de 3 maneiras diferentes. Como ele me deu o seno de x, convém eu usar a formulinha que depende apenas do seno. E é essa aqui. Tá vendo? Essa formulinha depende apenas do seno. Então, note, o cosseno de 2 vezes x pode ser 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Ó, é só colocar o x aqui no lugar do A, tá vendo? Viu? Essa é a formulinha. Então, vamos lá? O cosseno de 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Portanto, 1 menos 2 vezes o seno de x, que é 1/3, foi dado, só que ao quadrado, tá? Toma cuidado com isso aqui. Então, vai ficar o número 1 menos 2 vezes 1/3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Certo, pessoal? Continuando, número 1, 2 vezes 1 nono. Ora, 2 vezes 1 dá 2, 2 sobre 9. Vai ficar aqui, ó, menos 2 sobre 9. Para calcular essa diferença, eu trabalho com o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. E o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 1 e 9 é 9. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1 dá 9, menos 9 dividido por 9 dá 1, vezes 2 dá 2. Ei, pessoal, ó, 7 nonos. Assim, portanto, né, o cosseno de 2 vezes x é igual a 7 nonos. Essa foi uma questãozinha que caiu no vestibular da FAAP, né? Bem simples, inclusive. Espero que vocês tenham acompanhado. Então, próxima questão. FGV, sabendo que x pertence ao segundo quadrante e que seno de x é 1/4, podemos afirmar que o seno de 2x mais o cosseno de 2x é igual a? Gente, quem tem o seno de x consegue achar o cosseno de 2x, porque foi justamente o que eu fiz na questão anterior. Quem tem o seno de x, acha o cosseno de 2x, tá? Agora, para achar o seno de 2x, o seno de 2 vezes x, eu preciso do seno de x e do cosseno de x. O seno eu já tenho, o cosseno ainda não. Então, primeiro passo, vamos tentar encontrar o cosseno de x. Para isso, basta lembrar que seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Então, o seno vale 1/4. Então, no lugar do seno, eu vou colocar 1/4. 1/4 ao quadrado, mais
cosseno ao quadrado de x igual a 1. Senhoras e senhores, o cosseno ao quadrado de x, portanto, é o número 1 menos 1/4 ao quadrado. 1/4 ao quadrado é 1 ao quadrado que dá 1, 4 ao quadrado que é 16, certo? Então, tem 1 sobre 16. Continuando, então. Então, cosseno ao quadrado de x será igual. Quanto é 1 menos 1 sobre 16? Eu tenho que trabalhar com o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 1 e 16. E é 16. Então, tá bom. 16, que é o novo denominador, dividido por 1 dá 16. Vezes 1, 16. Prontinho. Agora, 16 dividido por 16 dá 1 vezes menos 1 dá menos 1. Portanto, né, eu posso afirmar que o cosseno ao quadrado de x é 15 sobre 16. Muito bom. Agora, se o cosseno ao quadrado é 15 sobre 16, qual será o cosseno? É só extrair a raiz quadrada de 15, que eu vou deixar indicado, e a raiz quadrada de 16, que é 4. Mas toma cuidado aqui, presta atenção, ó. O cosseno ao quadrado de x é 15 sobre 16. Então, a princípio, o cosseno de x pode ser mais ou menos raiz quadrada de 15 sobre 16. Olha para cá, para o meu rascunho. Se eu disser que a ao quadrado é 4, qual é o valor do a? Ora, o a pode ser ou mais ou menos 2. Porque 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado também. Portanto, eu tenho dois possíveis valores para o cosseno, mais ou menos raiz quadrada de 15 sobre 4. Entretanto, está escrito no texto, tá? Isso é importante observar, que x pertence ao segundo quadrante. Ora, pessoal, se um arco tem extremidade, acompanha o ciclo trigonométrico à esquerda, se um arco tem extremidade no segundo quadrante, o seno dele é um número positivo, mas o cosseno dele é um número negativo. Vocês estão acompanhando? Arco do segundo quadrante tem o cosseno aqui embaixo, o cosseno negativo. Então, a raiz que interessa para a gente é a raiz negativa. Bom? Muito bom. Agora, eu vou calcular o seno de 2 vezes x, que é 2 seno x cosseno x. Olha aqui no cantinho. Seno de 2x, 2 seno x cosseno x. Aqui à minha esquerda. É só imaginar que no lugar do A você tem um x, tá vendo? Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Eu vou substituir o seno de x por 1/4. O 2 está aqui. O seno de x vale 1/4, tá? E agora eu vou colocar o cosseno de x, que é menos raiz quadrada de 15 dividido por 4. Muito bem. Então, eu vou ter menos 2 raiz quadrada de 15, embaixo deu 16. 4 vezes 4 é 16. Simplificando, divido em cima por 2, embaixo também. Raiz quadrada de 15, menos raiz quadrada de 15, né? Sobre 8. Então, menos raiz quadrada de 15 sobre 8 é o valor do seno de 2x. Legal? Vamos procurar agora o cosseno de 2x, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Cosseno de 2x. Então, vamos lá. Cosseno de 2x. O cosseno de 2x, deixa eu apagar aqui. Ó, o cosseno de 2x pode ser calculado utilizando-se qualquer uma das três relações. Porque eu já tenho o cosseno de x, que está aqui, né? Cosseno de x eu já tenho. Deixa eu destacar o cosseno de x aqui para vocês. Eu tenho o cosseno de x, eu vou destacar aqui em azulzinho. E eu também tenho o seno de x. Eu vou destacar o texto, é 1/4, tá? Então, eu posso usar qualquer uma delas. Em qualquer uma delas, com qualquer uma delas, eu encontro o cosseno de 2x. Eu vou usar, por exemplo, essa última. Cosseno de 2x é 1 menos 2 seno quadrado de x, por exemplo, tá? Então, é 1 menos 2, o seno é 1/4, está no texto, ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes
1 quarto ao quadrado é 1 ao quadrado, sobre 4 ao quadrado, que é 16. Então, isso aqui vai ficar, olha só, o 1 menos, simplificando o número 2 e o número 16, 2 vezes 1 dá 2, e 2 sobre 16, ao simplificarmos, 1 oitavo. Efetuando-se o cálculo, 7 oitavos. Bateu? 7 oitavos, pessoal? Muito bem. Como ele quer a soma do seno, a soma envolvendo o seno de 2x e o cosseno de 2x, teremos seno de 2x mais o cosseno de 2x. O seno de 2x é 7 oitavos, e eu vou somar o cosseno de 2x, que é menos raiz quadrada de 15 sobre 8. Portanto, o seno de 2x mais o cosseno de 2x é igual a... Como as duas frações têm o mesmo denominador, eu posso conservar o denominador e trabalhar apenas com os numeradores. Prontinho! Uhul! Ó, que beleza! Muito bem. E a alternativa que apresenta este resultado é a alternativa D de dado. Tá legal? Questão de número 3. O número de soluções da equação seno de x igual a seno de 2x neste intervalo é? Essa questão é delicadíssima. Olha só. A equação que nós temos é seno de x igual a seno de 2x. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui. No primeiro membro eu tenho seno de x e no segundo eu tenho seno de 2x. Ó. Seno de 2x. Olha lá na minha figura à esquerda, tá? Aqui na tabelinha eu tenho as formulinhas de arco duplo, né? Então acompanha aqui, ó, seno de 2x. Seno de 2x, 2 seno x cosseno x. Seno de 2x, 2 seno x cosseno x. Eu posso trocar na minha sentença o seno de 2x por 2 seno x cosseno x. Bom, essa questão tem algumas armadilhas. Primeira armadilha. Muitos alunos chegam neste ponto e querem dividir o seno pelo seno. E eu não posso. Porque, na verdade, quando eu divido o seno pelo seno, eu estou dividindo os dois lados da igualdade por seno, né? Eu faria assim, ó, seno dividido por seno dá 1 e 2 seno x cosseno x dividido por seno dá 2 cosseno de x, tá vendo? Então, dividindo os dois lados dessa igualdade por seno, resulta nessa equação que é simples, né, de ser resolvida. O problema é que, para que eu possa dividir, né, os dois membros dessa igualdade por seno de x, eu preciso ter certeza absoluta de que ele não é zero. Eu não posso dividir por zero. Se eu divido os dois lados da igualdade por seno de x e eu descubro mais tarde que o seno de x é zero, eu terei cometido um erro. Tudo que eu fizer depois está errado. Então, eu não posso correr esse risco. Como eu não tenho certeza se o seno de se o seno de x é diferente de zero, não poderei dividir os dois lados por seno. Essa é uma armadilha, tá? Bom, então o que eu faço? Eu escrevo 2 seno de x cosseno de x, 2 seno de x cosseno de x, menos seno de x, tudo isso igual a zero. Então, olha o que eu fiz, ó. Coloquei tudo num dos lados da igualdade. 2 seno x cosseno x menos o seno de x. Tudo isso igual a zero. Está aqui. Agora eu olho para esta equaçãozinha e eu percebo, por exemplo, que o seno de x aparece na primeira parcela e na segunda também. Seno de x, portanto, é fator comum. Eu posso colocar o seno de x em evidência. Tá? Muito bem. Agora, divido cada parcela pelo que está em evidência e coloco o resultado aqui dentro. Então, vamos lá. 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Dividido por seno de x, eu vou dividir isto por seno de x. Vai sobrar 2 cosseno de x. Então, aqui dentro, 2 cosseno de x. De acordo? Menos seno de x dividido por seno de x dá menos 1. Menos 1. Tudo isso igual a zero, ok? Muito bem. Aqui tudo bem, né? Agora, notem bem. Eu tenho aqui o produto entre dois monstrinhos.
Esse monstrinho e esse outro monstrinho. E o produto entre esses dois monstrinhos só é zero se um deles for zero. Portanto, ou o seno de x é zero, ou 2 cosseno de x menos 1 é zero. E, nesse caso, o cosseno de x seria meio. Portanto, o x que eu procuro, ele é um ângulo para o qual o seno é zero ou para o qual o cosseno é meio. Tá aí. As soluções dessa equação são os valores de x para os quais o seno é zero ou valores de x para os quais o cosseno é meio. Então, cuidado, hein? O número de soluções da equação não é 2, tá? Zero não é solução e meio também não. As soluções da equação são os valores do x. Então, as soluções da equação são os valores de x para os quais o seno é zero ou valores de x para os quais o cosseno é meio. Tá? Para encontrá-los, é conveniente construir o ciclo trigonométrico. O que é que eu vou fazer aqui no canto esquerdo? Ó, no canto esquerdo. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir um ciclo para cada um, tá? Então, um ciclo para o seno, aqui, e um ciclo para o cosseno. Muito bem. Bom, vamos desenhar aqui os eixos, né? Eixo da função seno, seno sem sono em pé, e o eixo da função cosseno, cosseno com sono deitado. Da mesma forma, eixo da função seno, opa, esse aqui não ficou legal, eixo da função seno, seno sem sono em pé, e o cosseno com sono deitado. Muito bem, pessoal. No eixo da função seno, eu vou procurar os arcos para os quais o seno é zero. Olha só, aqui eu tenho um arco, não tenho? Se eu quiser o seno dele, eu tenho que procurar a ordenada dele, tá vendo? E se eu tivesse o seno e quisesse o ângulo? Bastaria procurar os arcos para os quais o seno é o valor dado. No eixo da função seno sem sono em pé, eu tenho zero no meio, valores acima são positivos, valores abaixo são negativos, né? Então, estou interessado em descobrir quais são os ângulos cujo seno está aqui no meio, cujo seno é zero, né? Ó, ângulos para os quais o seno é zero. Os ângulos para os quais o seno é zero estão à minha direita ou à minha esquerda. Deu para acompanhar? Por exemplo, se eu quero o seno desse ângulo, eu tenho que procurar a ordenada dele, que vai dar zero. E se eu quero o seno desse ângulo, eu procuro a ordenada dele, que vai dar zero. Então, deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Vou deixar em azul, tá? Ó. No eixo da função seno, eu tenho zero aqui, onde eu destaquei em azul. E arcos para os quais o seno é zero são esses que eu destaco em vermelho. Bom, então, cada pontinho em vermelho indica ângulo para o qual o seno é zero. No eixo da função cosseno, com sono deitado, eu tenho zero no meio, à direita valores positivos até o máximo de 1, e à esquerda valores negativos até o mínimo de menos 1. Eu vou destacar aqui o meio. Meio. Arcos para os quais o cosseno é meio, nós temos um bonitão lá em cima no primeiro quadrante e um bonitão aqui embaixo no quarto quadrante. Cada pontinho, né, vermelhinho destacado nessa circunferência, indica ângulo para o qual o cosseno é meio. Aí eu pergunto para vocês, quantas soluções nós achamos? Que é o que ele quer. Ele quer o número de soluções. Quantas soluções nós achamos? E aqui tem outra armadilha. O aluno distraído vai dizer que nós temos uma solução, duas soluções, 3 soluções e 4 soluções, quando na verdade nós temos 5 soluções. Miranda, por que 5? Porque, olha para cá, aqui nesse ciclo trigonométrico, tá? Nesse pontinho que eu estou indicando para vocês, eu tenho 2 valores. Eu tenho 0 no início da volta e depois de dar uma volta completa, eu tenho 2π. Eu tenho 0 no início da volta, depois de dar uma volta completa, eu tenho 2π. Note que ele pede para que eu procure a solução entre 0 e 2π. O 0 entre e o 2π também. Então, aqui eu tenho 2 soluções. À esquerda, eu tenho o arco que mede π. Portanto, eu tenho, olha só, 2 soluções nesse pontinho, o 0 e 2π, uma solução aqui, que é o π, e mais 2 soluções à minha direita.
Total de soluções, 5. 5 soluções. 5 soluções. Pronto, turma. E a alternativa que apresenta 5 como sendo o número de soluções, deixa eu ver qual é. Alternativa E. Muito bem, pessoal. Se tangente de x menos cotangente de x é igual a 1, qual o valor da tangente de x? De novo, ó, se a tangente de x menos a cotangente de x é 1, então qual o valor da tangente de 2x? Vamos trabalhar, né? Ó, tangente de x menos a cotangente de x é igual a 1. Muito bem. Nós sabemos, aqui no cantinho esquerdo, ó, nós sabemos que a tangente de x é cosseno. Opa, que é isso? Nós sabemos que a tangente de x é, ou pode ser escrita como sendo seno de x dividido por cosseno de x. A cotangente de x é o inverso da tangente. É o cosseno de x dividido pelo seno de x, tá? Nossa intenção aqui, nosso objetivo é simplificar essa expressão, tentando então obter a tangente de 2x. Para simplificar esta expressão, né, basta que você substitua a tangente por seno sobre cosseno e a cotangente por cosseno sobre seno. Numa de nossas animadérrimas aulas, eu disse, olha, para que possamos simplificar uma equação, uma igualdade, uma sentença trigonométrica, basta trocar todas as funções que lá aparecem por seno e ou cosseno. Então, no lugar da tangente de x, eu coloco seno sobre cosseno, e no lugar da cotangente, colocaremos cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno. Muito bem. E aí, tudo bom, né? Tangente menos cotangente dá 1. Então, tangente menos cotangente dá 1. Eu esqueci o número 1 aqui, ó. Opa, tá bom? Agora sim, vamos continuar? Agora, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, certo? O produto entre eles é o seno de x vezes o cosseno de x. Produto entre os denominadores. Muito bem. Vamos lá? Seno vezes cosseno dividido por cosseno dá seno. E vezes seno dá seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Tá? Seno vezes cosseno dividido por seno dá cosseno. Vezes menos cosseno. Menos cosseno ao quadrado de x. Muito bom. Isso tem que dar 1. Aí que eu percebi, olha que legal. Aqui no numerador, se eu colocar menos 1 em evidência, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar menos 1 em evidência. Menos cosseno ao quadrado dividido por menos 1 vai dar cosseno ao quadrado. Então, aqui dentro eu coloco cosseno ao quadrado de x. E seno ao quadrado dividido por menos 1 dá menos seno ao quadrado. Então, olha só, eu coloquei o menos 1 em evidência. Apareceu menos 1, que multiplica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E na parte de baixo, eu continuo tendo seno de x vezes cosseno de x. Tudo isso igual a 1, né? Continuando. Agora, por favor, atenção especial. O que é, pessoal? Ó, o que é? Opa! O que é cosseno ao quadrado de um ângulo menos seno ao quadrado do mesmo ângulo? Ora, cosseno ao quadrado... Olha lá, opa! Na minha tabelinha que está à esquerda. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é o cosseno de 2x. Então, aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é o cosseno de 2x. Então, na parte de cima dessa fração, eu tenho menos 1 vezes cosseno de 2x. E na parte de baixo, eu continuo tendo seno de x vezes cosseno de x, certo? Tudo isso igual a 1. E aí, tudo bem? Muito bom. Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, eu vou ficar com cosseno de x sobre seno x, cosseno x, tá bom? Igual a menos 1.
Olha só, para vocês terem uma ideia, o que foi que eu fiz. Ó. Presta atenção para ninguém viajar, tá? Eu multipliquei os dois lados da igualdade por menos 1. Quando eu multiplico essa fraçãozinha por menos 1, ela fica positiva. Então, fica cosseno de 2x dividido por seno x cosseno x. E quando eu multiplico esse 1 por menos 1, dá menos 1. Bom? Muito bom. Agora, eu vou fazer uma pequena mágica. Olha só, presta atenção. Numa fração, eu posso multiplicar o de cima e o de baixo por um mesmo valor, né? Isso não altera a igualdade. Então, eu vou multiplicar. Olha só o que eu vou fazer. Eu tenho cosseno de 2x dividido por seno x vezes cosseno x, tá? Nessa fraçãozinha, que é igual a menos 1, se eu multiplicar o numerador por 2 e o denominador também por 2, eu não estou alterando a desigualdade. Vocês concordam comigo? Multipliquei em cima e embaixo por 2. Mas, Miranda, por que você fez isso? Bom, em cima eu vou ficar com 2 cosseno de 2x. E embaixo, pergunto para você, com você que eu estou falando, o que é 2 seno x cosseno x? Olha para a minha tabelinha à esquerda. 2 seno x cosseno x é o seno de 2x. Olha aqui, ó. 2 seno x cosseno x é o seno de 2x. Então, embaixo nós temos seno de 2x. Seno de 2x. Tudo isso igual a menos 1. Muito bom. Então, eu tenho, de um lado, cosseno de 2x dividido por seno de 2x. Do outro lado, pessoal, nós vamos ter esse número menos 1, né? Esse número menos 1 aqui, tá vendo? Ó, esse número menos 1 dividido por 2. Então, menos 1 dividido por 2, que dá menos 1 sobre 2. Agora, o que eu quero é a tangente. E a tangente é o seno sobre cosseno. A tangente é esse seno sobre esse cosseno. Tá? Eu vou dividir, eu vou inverter essa fração. Olha, eu vou escrever aqui, eu vou inverter. Eu tinha cosseno sobre seno, e eu vou escrever seno sobre cosseno. Mas, para que eu não altere essa igualdade, se eu inverter o primeiro membro, eu vou ter que inverter o segundo também. E quando eu inverter o menos meio, ó, peguei o menos meio, inverti, vai virar menos 2. Olha só. Então, eu inverti os dois lados da igualdade. Isso pode ser feito, isso não altera a igualdade, tá? Continuamos tendo a igualdade. E agora, olha só, seno sobre cosseno sempre é tangente, né? Pois é, seno de 2x sobre cosseno de 2x é a tangente de 2x, que nesse caso é igual a menos 2, tá bom? Pronto, pessoal. Olha. Que bonitinho. Essa deu trabalho, hein? Alternativa E, deu menos 2. Tchau, gente.